Esse é o principal motivo por que os bancos quebram. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a realidade que acontecem nos bancos. Por que eles quebram e se você que está assistindo esse vídeo precisa se preocupar em deixar o seu dinheiro parado em banco digital ou banco tradicional. Seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer se tornar um trader especulador profissional e com isso conseguir lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, sou trader, especulador e também empresário. Antes de começarmos o vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, aproveita aí, clica no se inscrever, aperte no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados para você que quer viver de mercado financeiro. Já aproveita também que você está assistindo aqui a este vídeo e aperte o botão o gostei, deixe aí o seu like neste vídeo. É a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho. Deixando o seu like, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos, a cada vez criar conteúdos melhores para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Bora pro vídeo de hoje? Para eu te falar em detalhes e você abrir sua mente e conseguir realmente entender o que acontece com os bancos, por que eles quebram, a gente primeiro precisa entender rapidamente, didaticamente, como que os bancos funcionam. E vamos ilustrar aqui, vamos criar um banco hoje, tá? Esse banco chama Banco do Lucas. Rapidamente você vai entender agora, de uma vez por todas, por que os bancos quebram, tá? Esse Banco do Lucas, vamos supor aqui na minha cidade tem mais ou menos 900 mil pessoas, beleza? E cada uma dessas pessoas aqui da minha cidade, elas têm no meu banco todo o dinheiro da vida delas, que é basicamente R$ 100 mil, tá? Investido, guardado, vou colocar guardado, dinheiro guardado para vocês entenderem, dinheiro guardado. Então se eu pegar 900 mil pessoas vezes 100 mil pessoas, nós temos um montante de 90 bilhões de reais, dinheiro no banco. Primeira coisa que vocês precisam saber, que é o Banco do Lucas, tá? Neste banco, esse dinheiro aqui, dessas 900 mil pessoas, é do banco? Não, ele está em posse do banco. O banco tem esse dinheiro nas suas mãos para ele fazer o que ele quiser. Como que funciona de fato? O que os bancos fazem com esse dinheiro? Eles reservam uma quantidade para as transações diárias, semanais, mensais. Aqui a gente vai dar um exemplo só, não é assim em todos os bancos. Vamos supor que o Banco do Lucas, nesse caso o meu banco, ele reserva 10% desse capital para transações diárias. O que são transações diárias? O fulano vai mandar um Pix de R$ 10 mil para o ciclano. O fulano vai pagar uma conta de energia de R$ 5 mil. Isso são transações, né? Quanto mais transações internas tem no banco, melhor, porque o dinheiro nem sai do banco, ele vai de uma pessoa para outra pessoa. O banco precisa mexer no dinheiro dele? Não. Por quê? Hoje o dinheiro todo ele é sistemático, ele é virtual, até que você saque em espécie. Então isso precisa ficar muito claro para você. Para os bancos, quantos mais transações internas tiverem, melhor, porque ele não precisa mexer no dinheiro que ele tem alocado. Você vai entender mais para frente. Volta aqui. 10% desse dinheiro todo, desses 90 bilhões de reais que o Banco do Lucas tem, ele reserva para transações diárias, né? 10% de 90 bi são 9 bi, beleza? Desse outro montante, ele reserva 10% para empréstimos dos clientes. Os seus próprios clientes podem fazer empréstimo no banco. Esse dinheiro nem do banco é. O banco empresta dinheiro seu para outra pessoa. Então é mais... Deixa eu só travar essa célula aqui para a gente poder só copiá-la depois. Beleza. Mais 9 bi. 10% de todo esse capital que está em posse do banco, que não é dele, são dessas 900 mil pessoas que moram na cidade que o banco reside, ele investe em índice na bolsa. 10% ele investe, o banco, tá? Em dólar na bolsa. E
50% ele empresta para o governo. Como assim ele empresta para o governo? O governo paga juros sobre o dinheiro que você emprestou para ele, tá? Lembrando, a gente está emprestando 999 e para o governo eu tenho 45 bilhões emprestados. Então já sobrou aqui, não deu 100% ainda, né? Outros 10% ele investe em, sei lá, ações. Investe em ações. Então, beleza. Só para e pensa agora comigo. Existem 900 mil pessoas aqui na cidade que eu moro hoje. Essas 900 mil pessoas, elas têm 100 mil reais de capital próprio. Esses 100 mil reais, ela colocou lá no banco, para o banco guardar, olha aqui entre aspas, tá? Para o banco guardar esse dinheiro para elas e elas poderiam usar em transações diversas, beleza? Esse montante dessas 900 mil pessoas, com mais ou menos 100 mil reais cada uma, trouxe para o banco um capital de 90 bilhões de reais. Esses 90 bilhões de reais, o banco, ele reserva só 10% para transações. Vai sair daqui, vai de um banco para o outro, depois entra mais dinheiro que vem de outro banco para esse, tem que pagar um negócio aqui, tem que pagar aqui, tem saque, beleza. Então o banco sabe que mais ou menos do capital que ele detém, que não é dele, ele precisa deixar líquido no caixa do banco 10%. Isso é só um exemplo, não estou falando que é assim. Então é uma suposição do nosso banco aqui que nós criamos agora, tá? Então presta atenção aqui comigo. O banco sabe, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de dinheiro, pela quantidade de transações, que ele precisa deixar líquido, pelo histórico, 9 bilhões de reais, que é o que ele tem em caixa. Pronto. Os outros, está tudo emprestado para cliente, investido no índice, investido em dólar, emprestado para o governo, investido em ações. Está em posse do banco no momento? Não. Só está em posse do banco 9 bi. Beleza? Então, feito isso, baseado nessa historinha, quero que você para e pensa. O banco tinha em posse dele 90 bilhões. Ele pegou 90 bilhões e colocou 9 em caixa, líquido, que ele pode usar para qualquer coisa, a qualquer momento, rápido. Beleza? Os outros bilhões, que são 81 bilhões, ele usou para outras coisas diversas. Que aqui, como exemplo, a gente trouxe. Eu peguei 10% emprestei para clientes, coloquei 10% em índice, coloquei 10% em dólar, metade do meu capital eu emprestei para o governo e metade do meu capital eu investi em ações. Em 10% finais eu investi em ações. De fato, esse dinheiro está na mão dele agora? Não. Se ele precisar desse dinheiro agora, ele precisa ir lá onde ele colocou e resgatar esse dinheiro. Aonde ele consegue resgatar? Ele consegue resgatar dos empréstimos dos clientes? Não. Ele consegue resgatar do índice na bolsa? Consegue. Ele consegue resgatar do dólar? Consegue. Ele consegue resgatar do governo? Depende. Consegue resgatar das ações? Consegue. Então ele tem que verificar aonde ele alocou esse dinheiro e o qual ele consegue resgatar. Aí tem um porém. Esse investimento que ele está fazendo, essa alocação que ele fez, hoje, no resgate que ele precisa fazer, está com lucro ou prejuízo? Primeiro ele precisa saber, eu consigo resgatar hoje? Primeiro de tudo, sim ou não? Sim, beleza. No momento que eu preciso resgatar, esse dinheiro está com lucro ou prejuízo? Então, 2 pontos de atenção, porque o dinheiro não está em posse do banco, está alocado em outras situações. Aqui, como a gente fala de mercado financeiro, a gente colocou que ele está alocado em índice, dólar, emprestou para o governo em títulos e ações. Beleza. Feito isso, aguarda essa historiazinha do banco aqui que a gente está trazendo para ilustrar por que os bancos quebram. Teve um evento recente que quebrou o 18º maior banco dos Estados Unidos, que é o Silicon Valley Bank, né? SVB. Que ele tinha em posse dele, detém dele, 200 bilhões de dólares. Era dele esses 200 bilhões? Não, não, não. Eram de pessoas que colocaram dinheiro lá. E, cara, como que um banco fale? Se, porra, um banco tem 200 bilhões na mão dele, que não é dele, como que ele dá conta de falir? Agora você vai entender como isso funciona. Tá entendendo essa dinâmica que a gente está desenhando aqui? Para vocês poderem entender como que um banco dá conta, consegue quebrar, sendo que o dinheiro da cidade inteira está na mão dele. Beleza? Feito isso, eu quero te mostrar agora
Vou pôr para gravar porque está lá na outra tela do outro computador. O que eu quero te mostrar agora é real, que acontece no mercado financeiro, no mini índice, que é o que aqui nesse canal a gente mais fala, né? 90% dos nossos vídeos são voltados para mini índice, que é o ativo que eu opero, que eu ensino vocês a operarem para poder viver de mercado financeiro, lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias e poder viver a vida que vocês sempre sonharam. Lembrando, R$ 1.000 todos os dias você está ganhando mais que 95%, a média, né? Desculpa. Você está ganhando mais que 95% da média dos ganhos dos brasileiros. Então, se eu consigo fazer R$ 1.000 no índice todos os dias, eu estou ganhando mais que 95% da média do brasileiro. Beleza? Só para vocês se lembrarem dessa situação. Eu quero que vocês olhem na tela. Eu estou olhando para cima agora, galera. Não esquenta comigo. Eu estou olhando para cima porque está na tela de cima, essa tela que eu estou passando para vocês, tá? Então, olha aqui, ó. Esse ativo é o mini índice brasileiro. Essa ferramenta é o Times and Trade, você nem precisa saber do que é ela, não se esquenta com isso. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Do dia 28 de fevereiro, do último dia do mês de fevereiro. Vou colocar do dia 1º. Do dia 1º de março até sexta-feira, às 19 horas. Então, 10 dias. Vou dar um OK, ele vai ler e vai trazer para mim toda a posição do mini índice de todo mundo que operou índice durante o dia 1º de março até o dia 10 de março. Aqui está o resultado do filtro. Nós temos todas essas corretoras, tem posições em aberto no índice real, tá? Hoje é dia, ó. O vídeo está sendo gravado, esse vídeo está sendo gravado no dia 12 de março de 2023. Então, isso é real, beleza? 10 dias de operações em mini índice. Eu vou pegar de exemplo a Necton aqui, ó. Necton, tá? Ela está posicionada em 133 mil contratos vendidos de índice. Nesse momento, ela está com um lucro de 52 milhões de reais. Beleza? Então vai prestando atenção nisso que eu estou te mostrando, porque isso é real. Isso agora não é suposição, tá? Lembrando que o banco do Lucas é uma historinha, uma mentirinha, uma suposição. Aqui a Necton é real, mercado brasileiro. Necton é uma corretora que existe, tá? E ela está sim posicionada em 133 mil contratos vendidos de mini índice. Lembrando que é dentro do mês de março, do dia 1º até o dia 10, que foi sexta-feira, hoje é domingo. Ela está com lucro de 52 milhões de reais. Olha que coisa boa, que maravilha. Porém, entretanto, todavia, se a gente colocar aqui dia 8, que o índice deu uma puxadinha para cima e ela está vendida, dia 8 às 19 horas. Do dia 1º ao dia 8, vamos ver quanto que a Necton estava de lucro. Lembrando que ela estava com 52. Olha só, ela está com 155 mil contratos vendidos, com prejuízo de 42 milhões de reais. Agora eu vou começar a conectar os pontos com vocês. Preste atenção. Do dia 10 ao dia 1º, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar para outra tela. Editor, se vira aí, tá? Mas para as pessoas entenderem. Volta para essa tela de baixo. Ó, hoje o mini índice ele custa R$ 20.950. Tá? Se você não opera ou se você opera, nem precisa se atentar a esses detalhes. Eu só estou trazendo a realidade para você entender no final, né, como que os bancos eles conseguem quebrar. Hoje o ativo mini índice ele custa R$ 20.950. Então eu vou colocar aqui no modelinho que a gente está trazendo para vocês. Vou colocar aqui mais para baixo, né? R$ 20.950 custa um índice. Ah, Lucas, mas a corretora me exige só R$ 100 para operar mini índice. Isso é margem de garantia, blá, blá, blá. Outra coisa, o ativo custa para eu deter a posse dele R$ 20.950. É o que a Necton tem que gastar para ela comprar esse ativo. Não para vender, mas para comprar sim. R$ 20.950, beleza? Ela está posicionada em 155.505 contratos. Isso traz um capital de R$ 3.257.000. Tá? E ela está negativa em R$ 42.636, que... Opa, é milhões, né? 805 milhões, que representam... Vai acompanhando aí comigo, ó. Que representam 1,30% desse capital aqui, que ela usou, que não é dela, para comprar, para vender índice, e neste momento ela está 42 milhões negativas.
Vamos supor que o Joãozinho chegou no banco, Necton, e falou assim: Ô Necton, eu preciso comprar uma ilha e eu quero resgatar os meus 3 bilhões e 257 mil reais que eu tenho aí no banco. Quando você vai sacar, você vai sacar. Se o dinheiro tá lá na conta corrente, se não tem liquidez lá de 5 dias, de 10 dias, de 30 dias. Aí a Necton fala: caramba, velho, a minha posição agora, desses 3 bilhões, ela tá 42 milhões negativas. Deixa eu ver se eu consigo tirar das minhas transações diárias. Se ela consegue tirar das transações diárias dela, beleza, ela não precisa mexer na aplicação dela. Porra, empréstimo de cliente eu consigo tirar? Não. Putz, eu vou ter que tirar lá do índice da bolsa. Deixa eu ver se tá com lucro ou prejuízo. Caramba, tá com prejuízo. 42 milhões. Então, olha só. Aquele dinheiro que não era dela, 3 bilhões 257 mil 829 3 bilhões 257 milhões 829 mil 750 reais, que não era dela, hoje já não são mais esse mesmo valor. Ele é 42 milhões a menos. Então, o Joãozinho que queria comprar uma ilha, ele não tem mais 350 milhões. Ele tem, é dele. Quem não tem mais é a Necton. Então, o que a Necton tem que fazer? Tem que pegar e resgatar de outro lugar. Beleza. Isso foi um cliente. E se agora outro cliente vem e fala assim: Necton, eu quero sacar 3 bilhões. Opa, ela acabou de sacar, tirar dinheiro do índice com prejuízo. 42 milhões negativos. Tá? E agora eu vou ter que tirar da onde? Se eu não tenho mais as minhas transações diárias, no índice eu realizei com lucro, eu vou lá no dólar. No dólar eu estou no lucro ou eu estou no positivo, tá? Calma que eu já vou conectar os pontos e você vai entender melhor como as coisas funcionam, beleza? Dito isso, a Necton, um exemplo a gente está usando da Necton. Se o Joãozinho chegasse para ela no dia 8 e falasse assim: Necton, eu quero tirar o meu dinheiro daí, me dá aí, me devolve o meu dinheiro. A Necton ia olhar no seu leque de opções, né? Pô, aqui minhas transações diárias, consigo ou não consigo? Aqui nos empréstimos dos clientes, na bolsa tá com lucro, tá com dólar. Então ela ia fazer um panorama geral e ia verificar, não. Imagina se 90% das pessoas que têm o dinheiro lá pedissem para sacar. Que caos seria? Por quê? Onde está o dinheiro? Não está mais no caixa do Banco Lucas ou do Banco Necton aqui, que a gente pegou só como exemplo. Está em aplicações diversas. Entende? Então eu vou voltar aqui agora para Necton só para ilustrar. Volta para a tela de cima, editor. Agora o exemplo. Se o Joãozinho tivesse pedido para sacar os 3 bilhões, se o Joãozinho tivesse pedido para sacar os 3 bilhões, que para o Joãozinho não importa o que a Necton está fazendo com o dinheiro. Se eu deixei só em conta corrente, tá? Vamos ilustrar aqui que eu só deixei lá, só guardadinho em conta corrente, não quero que rende nada. Então, não importa o que a Necton esteja fazendo com o dinheiro, ele só quer que quando ele for sacar, o dinheiro esteja disponível para ele sacar. É para isso que os bancos servem, tá? Se o Joãozinho não tivesse vindo na quarta e tivesse vindo na sexta, pedir para a Necton sacar o valor, o que ia acontecer com a Necton? Ela estaria usando, ó, vamos lá, ela está usando 133.613 contratos, que custam 29.950, que um pelo outro, ela está usando do capital dela 133.613, custa 20.950 aqui. Então ela está usando 2 bilhões e 800 mil reais. Porém, entretanto, todavia, ela está com um lucro de 52.800. E agora, o fulano chega para ela e fala assim: ô Necton, eu quero sacar os meus... Eu quero sacar os meus 3.257 mil. Beleza. Aquele investimento que está lá no índice, que a gente está usando, dos 3.256, 2 bilhões e 800 mil, bilhões, eu consigo sacar com lucro. Então a Necton vai lá, saca os 2.800 mais os 52 milhões de lucro. Tá entendendo? Isso aqui era do cliente, isso aqui não era do cliente, virou lucro para ela. Por causa de 2 dias, a Necton teria que tirar 42 milhões. Olha só o timing, tá? De liquidez. A Necton teria que tirar 42 milhões que ela estava em prejuízo no índice de um outro lugar para poder devolver o dinheiro do cliente. Só que ao invés do cliente pedir para sacar na quinta,
na quarta, o cliente pedisse para sacar na sexta. A Necton, ao invés de tirar 42 milhões de algum outro caixa, de alguma outra aplicação, ela devolveria 100% do dinheiro para o cliente e ainda embolsaria para ela, que ela estava usando o dinheiro do cliente para fazer mais dinheiro, 52 milhões. Então eu quero que você pense nisso aqui, ó. Só para e pensa. Por causa de 2 dias, a Necton saiu de um prejuízo, isso é real, tá? A historinha por trás não, mas o dado aqui sim. Saiu de um prejuízo de 42 milhões até quarta-feira à noite, do dia que fechou o pregão. A Necton estava com a posição dela em aberto do mês de março em 42 milhões negativos, beleza? Abriu quinta, entrou sexta. A movimentação que teve no índice tirou dela, né, que ela estava no prejuízo, e colocou um lucro só da movimentação que o índice fez de 52 milhões de reais. Então, esse mesmo cliente que pediu para sacar na quinta, se viesse pedir para sacar na sexta, a Necton embolsaria 52 bilhões. É uma diferença, galera, de 42 milhões de prejuízo para 52 milhões de lucro, de 94 milhões de reais num time de 2 dias de um ativo. Então, imagina um banco que tem 200 bilhões em posse. Como a variação deles flutua muito. Né? E aí a gestão de risco do banco é muito maior que a nossa. Né? Então eu só quero que vocês analisem isso. Então eu queria trazer realmente um dado real. Vocês podem abrir o Times em Trades e colocar os mesmos filtros que eu coloquei aí para vocês, que vai estar exatamente assim. Do dia 1º de março ao dia 10 de março, a Necton está com 52 milhões de lucro. Se você põe do dia 1º ao dia 8, que foi até... o índice estava lá em cima, ela estava com prejuízo. O índice voltou aqui para baixo, ela está com lucro porque ela está vendida. Então, se você colocar até o dia 8, que foi o final do dia 8, às 19 horas, que o pregão fecha 18, ela estaria com 42 milhões de prejuízo. Então, 2 dias, teve uma variação no saldo dela de 94 milhões de reais. Então, eu quero que vocês vão conectando as peças para quando a gente chegar no exemplo do banco que faliu lá nos Estados Unidos, para vocês entenderem como que as coisas realmente acontecem, tá? Agora, eu vou pegar o exemplo do banco, tá? Esse aqui é o banco do Lucas, e agora a gente vai colocar aqui o exemplo, o banco SVB, que foi o banco que quebrou lá, beleza? Dinheiro que ele tem em posse, dinheiro no banco. 200 bilhões de reais, desculpa, dólares, tá? Isso aqui é dólares. 200 bilhões de dólares ele tinha em posse dele. É dele esse dinheiro? Não. Qual era uma grande fatia que ele tinha desse dinheiro? Agora vai ficar um pouquinho mais complexo para quem não entende muito de mercado financeiro, mas para quem entende é facinho de absorver isso aqui. Olha só, o que ele fez? Ele pegou, vou dar um exemplo grotesco aqui, tá? Mas é parecido com o que aconteceu. Ele pegou 200 bilhões e emprestou para os Estados Unidos. Tá? Ele emprestou para os Estados Unidos. Qual era o rendimento que ele teria? Ó, ele emprestou 200 bilhões para os Estados Unidos aqui, a 1,5% ao ano, que era os juros que o Banco Central dos Estados Unidos pagava. Beleza? Isso em 10 anos. 10 anos. Tempo. 10 anos. Então ele tinha 200 bi vezes 1,5. Então ele tinha 3 bilhões de lucro. Beleza? Falou, tá, Estados Unidos, me dá aí que eu quero esse título. Toma 200 bilhões de reais. Quanto você vai me pagar? Ó, Banco SVB, Silicon Valley Bank. Eu vou te pagar 1,5% ao ano. Então, todo ano, esse banco vai receber 3 bilhões de reais. Beleza. Então, toma aqui o dinheiro, me dá esses 3 bilhões e vida que segue. Lembre, o dinheiro é dele? Não, o dinheiro não é dele. Aí, o que acontece? Quanto está os juros nos Estados Unidos hoje? 5,5%. Então, os mesmos... Presta atenção nisso. Os mesmos 200 bilhões de reais hoje
se eu emprestasse para os Estados Unidos, eles iam me pagar, olha só, por ano, 11 bilhões de reais. Sacou? Então tá. Quando o banco, o Silicon Valley Bank, emprestou para os Estados Unidos 200 bilhões, esses 200 bilhões valiam, na época, 3 bilhões por ano de juros. Sacou? Beleza. O que acontece com isso aqui? Passou-se 10 anos, passou 10 anos, ele vai receber 10 vezes 3 bi, né, que dá 30 bi, mais o dinheiro dele de volta. Então, beleza. Daqui 10 anos eu vou ter 200 bi mais 30 bi. Eu vou ter 230 bilhões. Se eu esperar 10 anos. Show? A previsão dele... Galera, nenhum banco faz isso, tá? Empresta tudo. Não, é uma fração do valor. Mas vamos supor que é tudo. Só para ficar claro como é que funcionou a quebra desse banco. Em 10 anos, se ele esperasse 10 anos, aquela aplicação que ele fez de 200 bilhões com rendimento de 1,5 por ano daria para ele 230 bilhões. Maravilha. Hoje, esses mesmos 200 bilhões, se ele emprestasse para os Estados Unidos, daria para ele um rendimento de 11 bilhões por ano. Em 10 anos, ele teria 311 bilhões. Beleza? Olha a diferença. Qual é a diferença desses juros para esses juros? Da época lá que o SVB emprestou dinheiro para os Estados Unidos, se ele emprestasse hoje 8 bilhões. Feito? Então vamos lá. Quero que vocês entendam. Vamos supor que 2030 era esses 10 anos. A gente está em 2023, para 2030 eu tenho 7 anos. Beleza? 7 anos para frente ainda essa aplicação que o SVB fez, ele fez realmente essa aplicação, não nesse valor, não tudo, né? Mas ele fez uma aplicação de um montante, emprestou dinheiro para os Estados Unidos com juros de 1,5 por ano. Isso para ele renderia, em 10 anos, 230 bilhões. Beleza. Se passaram, isso foi há 3 anos atrás. Se passaram 3 anos, ainda tem 7 anos dessa aplicação. Tá. Aí ele chega alguém para ele e fala assim, chega uma empresa, as 10 maiores empresas que tem dinheiro guardado com ele, chega assim, cara, eu preciso resgatar esse dinheiro porque eu vou investir em tecnologia, eu preciso comprar uns computadores, a gente vai ampliar um data center, precisa contratar funcionário, e aí eu preciso desse dinheiro, me dá ele aí. Eu tenho esse dinheiro em caixa? Não tenho. Eu tenho esse dinheiro aonde? Eu tenho esse dinheiro aplicado lá no Banco dos Estados Unidos, só que eu apliquei para 10 anos. Caramba. Deixa eu ver no mercado quanto que esse dinheiro está valendo hoje. Quanto esse dinheiro vale hoje no mercado? Simples, vou trazer uma conta simples para vocês. A diferença que eu tenho aplicado, de quanto esses mesmos 200 bilhões valeria hoje para quando ele foi aplicado lá há 3 anos atrás. Como a gente consegue chegar nessa conta? Presta atenção. A gente não tem uma diferença de 8 bilhões? Por quê? Esse rendimento, 200 bi, vale 1,5 por ano, 3 bi. Mas se eu pegar hoje 200 bi, em vez de dar 200 bi para o banco para comprar esse título dele e emprestar para os Estados Unidos vai me dar 11. Então é muito mais vantajoso eu emprestar para os Estados Unidos hoje, a não ser que eu consiga comprar do banco esse título de 200 bilhões por um valor menor. Aí seria interessante. Então, quanto que valeria hoje, né? Eu tenho uma diferença de 7 anos, onde eu vou perder 8 bilhões por ano. Vezes 7, 56 bilhões. A diferença de rendimento que vale 7 anos se eu aplicar hoje e eu comprar esse título do SVB. Mas se eu falar para o SVB, o título vale 200, né? Vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem, fica sussa. O título vale, ele comprou o título, né, emprestou para o banco 200. Só que a diferença, se eu emprestasse hoje, eu ganharia mais, né, 56 bilhões só porque o juros está maior hoje, que os Estados Unidos está pagando mais para emprestarem dinheiro para ele. Qual é a diferença de um para o outro?
144 bilhões. Então, no mercado hoje, os 200 bilhões do banco SVB valem 144 bilhões. Então, mais uma vez, o dinheiro que o SVB emprestou para os Estados Unidos, 200 bilhões, se alguém precisasse comprar essa capitalização, esse título dele, valeria no mercado hoje 144 bilhões. Por quê? Porque é a diferença de juros que ele aceitou ter de rendimento no passado para a diferença de juros que está rendendo hoje no mercado. Então, para qualquer pessoa em sã consciência, valeria a pena comprar essa aplicação do banco por 144 bilhões. Mas, cara, se eu emprestar hoje, eu vou ter o mesmo rendimento. Então, eu não quero comprar por 144, eu tenho que ganhar aí. Vou ganhar quanto? 10%? Então, eu vou comprar ele por 120. 120 bi. 200 bi. Olha só, galera. Ele tinha emprestado 200 bi. Só que hoje esses 200 bi valem no mercado 120. Só que, se ele esperasse 10 anos, ele ia pegar 230. Ele ia pegar os 200 que ele emprestou, mais 30 de juros. Que operação maravilhosa. Só que, por alguma carga d'água, ele não pôde esperar esses 10 anos. Alguém falou assim para ele, cara, as 10 maiores empresas que tem dinheiro guardado com ele, falou, eu quero resgatar o meu dinheiro porque eu vou investir em data center, porque agora a inteligência artificial vai bombar e eu preciso ter um banco de dados robusto para aguentar a quantidade de transações que a minha a minha inteligência artificial vai fazer. Então me dá esse dinheiro. Só que esse dinheiro está em caixa do banco? Não, esse dinheiro está lá nos Estados Unidos. Para alguém comprar esse dinheiro dele e ele ter o dinheiro para devolver para os clientes, valeria hoje 120 bilhões. Então, é exatamente esse o motivo que faz os bancos quebrarem. É a urgência da disponibilidade do dinheiro. Por quê? Foi um investimento ruim? Não, cara. Na época, os juros que os Estados Unidos estava praticando estava legal. Ele aceitou deixar o dinheiro emprestado para os Estados Unidos porque na cabeça dele, as empresas tinham uma previsão de investimento menor. Só que alguma coisa mudou, a inteligência artificial veio, que há 3 anos atrás não estava tão forte assim, que a empresa que não pensava em investir em inteligência artificial agora pensa em investir e ela precisa tirar aquele dinheiro do banco para colocar em outro lugar. Só que o banco, na previsibilidade de que ninguém ia tirar o dinheiro tão urgente assim, fez uma aplicação que hoje, essa aplicação que ele fez no passado, se ele for resgatar a liquidez dela, ele perde 80 bilhões de reais. Então, 200 bilhões não eram dele, eram de pessoas diversas, empresas que tinham dinheiro lá. Só que agora, como ele devolve 200 se ele só tem 100? Aí entra a falência, aí entra a quebra. Ele não tem a quantidade necessária de dinheiro das pessoas que ele só deveria ter guardado o dinheiro. Entenderam isso? Só que, cara, o que faz ele quebrar? É a urgência de liquidez. O que eu mostrei para vocês da Necton? A Necton, hoje, ela está com lucro de 50 milhões de reais operando mini índice, só mini índice, tá? Há 2 dias atrás, ela estava com prejuízo de 42. Então, ela se programou para uma estratégia para até dia X. Então, bem provável que até dia X ela tenha lucro. Mas, do dia que ela se programou a estratégia até o dia X, se acontece algum evento no meio do caminho, aí lascou. Aí os bancos quebram as pernas. Por quê? Nem tudo a gente consegue prever. E a imprevisibilidade é o que quebra os bancos. A inteligência artificial está em alta, exatamente nesse momento. Não estava 3 anos atrás. E aí a empresa que não ia investir agora vai. E o banco não tinha previsto isso, porque a empresa mandou para o banco que, cara, iria usar, sei lá, 10% do dinheiro. Só que agora ela vai usar todo o dinheiro. Entende? Que essa jogada de imprevisibilidade quebra os bancos. Por quê? Porque eu preciso liquidar as operações que não estão no meu caixa. Só que, cara, essas operações elas iriam no futuro, a programação estratégica que eu fiz, me dar lucro. Só que por causa de um evento que eu não estava prevendo, ocasionou eu resgatar esse dinheiro com prejuízo e devolver para o meu cliente. Só que como que eu vou devolver se eu não tenho? E é aí que os bancos quebram. Conseguiram entender? Eu espero, cara, é um pouco mais complexo. É legal você assistir 2, 3, 4 vezes esse vídeo
para conseguir entender como que funcionam os bancos hoje em dia. Aí você deve se perguntar, pô Lucas, entendi, legal isso que você falou, mas cara, é seguro eu deixar meu dinheiro no banco em algum banco brasileiro? Aí eu te pergunto, agora eu que faço uma pergunta para você. Baseado nas informações que eu te trouxe aqui nessa aula, você acha seguro? Para e pensa. Hoje, você entra no seu celular, abre o aplicativo e o dinheiro está lá. E se 90% das pessoas hoje do Brasil, um exemplo que a gente pegou aqui do Banco do Lucas de 900 mil pessoas, né? O Brasil hoje tem 200 milhões. Se todos quisessem sacar o seu dinheiro, será que os bancos conseguiriam entregar esse dinheiro em mãos para as pessoas? Pare e pensa que eu te falei. Hoje, se eu abro aqui o Nubank, que é um banco conhecido, e mando 10 mil reais para você, você tem Nubank. No banco, cara, não mudou nada, velho. O dinheiro ainda está em posse dele. Então, eu fazer essa transação de 10 mil reais para você, para mim, beleza. O meu dinheiro estava comigo, agora não é mais meu, tá com você por algum motivo. Show. Para mim, eu fiz a transação. Para o banco, nada aconteceu, velho. O banco só tem que mexer se o dinheiro sai em espécie ou se sai dele para outro banco que ele não é parceiro. Entendi isso? Então, é algo bem complexo. Por quê? Se todo mundo pedir para sacar hoje de qualquer banco, do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Neon, Original, C6, Inter, bem provável que eles não vão ter o dinheiro em caixa para dar conta de devolver todos os dinheiros. Aí você pergunta, o meu dinheiro está salvo hoje, Lucas? Muito provavelmente não. Por quê? Imprevisibilidade. Tem algo que os bancos não conseguem prever. E existem imprevisibilidades. Existem 11 de setembro, existem guerra da Ucrânia com a Rússia, existem bomba de Hiroshima, existem coisas que acontecem no mundo que não estão previstas. E às vezes coisas pequenas, às vezes uma empresa precisava tirar, sei lá, 10 bilhões. Teve um evento aqui no Brasil recente que quebrou um fundo de investimento. O que o cara fez? O cara investia numa empresa há 20 anos. Ele conhecia os diretores, conhecia as empresas, a empresa ia começar a crescer e tal. Ele foi lá e aplicou, sei lá, 80% do dinheiro que o fundo tinha em posse, que não era deles, nessa empresa nos Estados Unidos. Só que aí chegou um investidor e falou assim, ô fulano, eu preciso resgatar meu dinheiro. Só que esse dinheiro não estava em posse do fundo, estava investido numa ação, que ele fez uma estrutura lá. E ele fez uma estrutura pensando em sair dela daqui 60 dias, um exemplo. Só que esse cara chegou 3 dias depois. E 3 dias depois, esse investimento que ele fez estava com prejuízo. Aí o cara falou, não posso falar as palavras, senão bloqueia. Lascou. Eu ia falar, lascou, velho. Por quê? Eu tinha feito aqui uma previsibilidade na empresa que eu conheço, os diretores, já há 20 anos eu invisto nela, era só lucro. Eu fiz uma previsão de um investimento de 60 dias. Achei que ninguém ia resgatar. O meu maior investidor resgatou metade do patrimônio. E agora, para eu devolver para ele, eu preciso liquidar aquela operação que está com X% de prejuízo. Isso quebrou um fundo de investimento agora, recente no Brasil. O que é essa imprevisibilidade para gerar liquidez? Só isso, cara. Por quê? Os bancos, eles pegam o seu dinheiro e utilizam para o quê? Para fazer mais dinheiro. E quando eles utilizam a fazer mais dinheiro, algumas coisas que eles fazem, eles não conseguem resgatar em real time, em tempo real. Eles precisam, às vezes, resgatar com prejuízo, ou precisam de tempo para resgatar. É igual você tem uma casa. A sua casa vale R$1 milhão, mas você precisa vender agora. Cara, talvez se eu vender agora, para ter dinheiro agora, eu tenho que vender ela por 600 mil. Entende que a sua casa tem um valor de R$1 milhão, mas se você quiser o dinheiro agora, você teria que abrir mão de uma quantidade dele? É a mesma coisa que os bancos. Só que o dinheiro não é deles, a casa é sua. Beleza, você escolhe. O dinheiro não é do banco. Ele fez uma estratégia. Só que tem essa eventualidade, essa imprevisibilidade que pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Então, isso traz a falência dos bancos. Isso faz os bancos quebrarem, galera. Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Deixa aqui no comentário se você entendeu como realmente os bancos funcionam e se você está ou não preocupado em deixar o seu dinheirinho guardado nos bancos brasileiros, tá? É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, trader, especulador e também empresário. Você está aqui no canal Viver de Mercado Financeiro. Compartilha com os amigos e vamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!